Olá pessoal, tudo bem? Nós falamos nas últimas aulas sobre a abertura do processo administrativo, sobre a fase de instrução em que são produzidas as provas no processo administrativo, falamos aí também de participação popular por meio de audiência pública e consulta pública e agora chegamos finalmente na fase decisória. Vamos discutir aqui como se trata o dever de decidir no ordenamento jurídico e também discutiremos a questão da coisa julgada no direito administrativo e as implicações do silêncio da administração. Vamos começar pelo dever de decidir. Esse dever decorre claramente do direito constitucional de petição. Se nós olharmos a Constituição, ela não trata exatamente de um dever de decidir da administração pública, mas esse dever decorre, pode ser extraído do direito fundamental de petição que está consagrado no artigo 5º da Constituição da República. As leis de processo administrativo, incluindo a lei federal, trazem hoje uma série de normas sobre esse assunto. Se nós pegarmos a LPA federal especificamente, ali nós encontramos o artigo 48 e 49, que tratam claramente do dever de decidir da administração. O 48 diz que a administração tem o dever de decidir de modo explícito sobre solicitações e reclamações. E o artigo 49 afirma que o prazo de decisão é de 30 dias, prorrogável por igual período, salvo na presença de prazo distinto previsto em uma lei especial. Então vejam que interessante, a LPA federal, que é a Lei Geral de Processo Administrativo da União, traz normas sobre o dever de decidir. Se não houver prazo em lei especial, se não houver uma regra divergente em lei especial, a administração tem que decidir o processo no prazo de 30 dias, contado esse prazo do encerramento da instrução e do recebimento do processo pelo órgão que tem competência para decidir. Notem que, do ponto de vista teórico, nós podemos classificar as decisões administrativas com base em uma série de critérios. Nós podemos falar, por exemplo, de decisões finais, decisões que fecham o processo, e decisões cautelares, que são expedidas antes da abertura do processo ou ao longo do seu trâmite. Nós também podemos falar de decisões monocráticas, editadas por uma pessoa, por um agente público que representa um órgão, e podemos, além disso, falar de decisões colegiadas, decisões que são construídas a partir da convergência de um conjunto de vontades de agentes públicos que formam um órgão colegiado. Vejam que a Lei de Processo Administrativo Federal, quando trata do dever de decidir, não se refere apenas às decisões finais. Nós já vimos aqui o artigo 48 e 49, que falam da decisão de fechamento do processo, da decisão que tem que ser expedida em 30 dias. No entanto, se nós analisarmos o texto da LPA Federal, nós encontramos outras regras sobre esse assunto. E eu gostaria de destacar aqui o artigo 45 da LPA Federal. Esse artigo reconhece que a administração pública tem um poder geral de expedir decisões provisórias e, em especial, decisões com finalidade cautelar. Essas decisões cautelares, nos termos do artigo 45, podem ser expedidas em situações normais, com a oitiva prévia do interessado, e em situações de risco eminente, de risco claro, evidente, que possa vir a causar um dano irreversível ao processo ou a interesses públicos e direitos fundamentais. Então, notem que, na presença de risco iminente, a administração pública pode usar o seu poder cautelar e, inclusive, nessa situação, tem a possibilidade de decidir sem ouvir os interessados, tem a possibilidade de decidir inaudita altera parte. Essa expressão em latim indica
que, por conta de uma emergência, de um risco iminente, a administração decide, antes de finalizar a instrução, antes de chegar à fase de se tomar a decisão final. Por quê? Porque aquela decisão é essencial para se garantir o resultado do processo, para se tutelar um interesse primário ou para se proteger um direito fundamental. Isso não significa que nas decisões inaudita altera parte não se garanta o direito de defesa dos interessados. O que ocorre nessas situações é que o direito de defesa é diferido, ele é exercido posteriormente à tomada da decisão cautelar. Então, frisem bem, a LPA Federal, no seu artigo 45, trata especificamente do poder cautelar da administração pública. Esse poder existe por consequência da indisponibilidade dos interesses públicos. E o artigo 45 traz um detalhamento de como esse poder cautelar deve ser exercido no processo. E esse artigo, portanto, mostra para nós que não existe apenas aquela decisão final no processo administrativo, mas, igualmente, é possível que a administração pública decida ao longo do processo, em algumas situações, até mesmo antes da abertura do processo. Tá certo? Um outro tema importante quando nós falamos de decisão administrativa é o da motivação. E motivação nada mais é que a explicitação dos motivos fáticos, dos motivos jurídicos e do prognóstico, ou seja, dos efeitos, das consequências esperadas com aquela decisão. Notem bem, tradicionalmente a doutrina restringia a motivação à explicitação dos motivos fáticos e jurídicos. No entanto, com a modificação da LINDB em 2018, é necessário dizer que a análise de consequências deve fazer parte da motivação. E, portanto, a análise de consequências, que também podemos chamar de prognóstico, acaba se transformando em um terceiro pilar da motivação. A questão que sempre surge é a seguinte: toda decisão administrativa necessita ser motivada? Em toda decisão, a autoridade pública necessita expor os motivos pelo qual decide? A resposta é negativa. Não são todas as decisões administrativas que demandam motivação. O artigo 50 da LPA Federal, da Lei de Processo Administrativo Federal, é um artigo muito importante nessa matéria, porque ele disciplina a motivação. E esse artigo aponta as principais situações em que a motivação é necessária. Por exemplo, é preciso apontar os motivos em decisões que neguem, limitem ou afetem direitos. É preciso apontar os motivos de decisões que tratem de processos de concurso, que deixem de observar uma jurisprudência administrativa firmada, que importem em anulação, em revogação ou em convalidação de atos. Então, vejam, não são todas as decisões administrativas que exigem motivação. Agora, o que me parece ser a regra geral é a da necessidade de motivar sempre que no processo existir um conflito real ou potencial de interesses ou direitos. Esse é um parâmetro que me parece muito útil para nós sabermos se, num determinado caso concreto, a decisão precisa estar motivada. Tá certo? Então, anotem aí, o artigo 50 da LPA é muito relevante porque ele traz uma lista exemplificativa de situações em que a motivação é obrigatória e deixa muito claro que ela é sempre obrigatória quando a decisão negue, limite ou afete direitos ou interesses das pessoas físicas e jurídicas que figuram ali no processo na qualidade de interessados. Esse artigo 50, no seu parágrafo 1º, traz outras regras interessantes. O artigo 50 ainda diz que a motivação, ou seja, a exposição dos motivos, deve ser clara e congruente. E, obviamente, diz o legislador, a exposição deve ser explícita. Isso pode parecer um pouco redundante, não é? A exposição deve ser explícita, diz o legislador. Mas o que quer o legislador dizer com isso? Vejam, o legislador pretende dizer que a administração não pode deixar os motivos implícitos no seu arrazoado. Ela precisa pontuar
motivo a motivo, caso ela considere aquele elemento um elemento justificador da sua decisão. Outro ponto importante: a decisão pode se referir, pode se valer de pareceres, de propostas, de relatórios prévios, emprestando, portanto, os motivos desses atos opinativos. É muito comum isso no processo administrativo. Ao longo do processo administrativo, e principalmente na instrução, surgem atos opinativos. E, portanto, na hora de se decidir, é possível emprestar aqueles motivos do ato opinativo como motivos da decisão. E, nesse caso, obviamente, a decisão em si, o documento que traz a decisão, não precisa repetir os motivos, basta que ele faça remissão, referência a esses atos opinativos que são utilizados para sustentar a decisão. Há outras normas relevantes ainda nessa matéria. Vejam, a LPA Federal claramente permite que se utilizem meios mecânicos para se reproduzir a mesma motivação em decisões idênticas. Essa dúvida é interessante. Pode alguém questionar, por exemplo, a administração pelo fato de que a administração, para vários casos, utiliza uma cópia da motivação. Isso é possível? Bom, se os casos forem idênticos, a administração pode copiar a motivação, inclusive por meios mecânicos, por meios digitais, como diz a LPA Federal. E outro ponto aqui que merece destaque diz respeito à motivação das decisões tomadas por órgãos colegiados. Esses órgãos colegiados, como eu já disse, são órgãos formados por inúmeros agentes públicos. E a maioria das vontades desses agentes públicos forma a vontade do órgão colegiado, forma, portanto, a decisão do órgão colegiado. Na prática, esses órgãos colegiados formam as suas decisões por meio de debates e discussões. E acontece muitas vezes no dia a dia da administração que a decisão do colegiado não vem acompanhada adequadamente de todos aqueles fundamentos, de todos aqueles motivos que sustentam aquela decisão. Então, a LPA Federal, de maneira muito relevante, de maneira muito adequada, muito oportuna, prevê a necessidade de que se registrem os motivos que sustentam a decisão do órgão colegiado, seja no despacho, no termo escrito da decisão, seja na ata daquela sessão, daquela reunião do colegiado, tá certo? Então, tomem cuidado. Não é porque a decisão é tomada por um órgão colegiado que se pode afastar a explicitação dos motivos, que se pode afastar o dever de motivar. Mais um tema aqui interessante a respeito do dever de decidir. Existe ou não, afinal, coisa julgada no processo administrativo? As decisões administrativas fazem coisa julgada? Quando nós lemos a doutrina sobre essa matéria, muitos autores afirmam que no direito administrativo existe apenas coisa julgada formal, mas não haveria a coisa julgada material. O fato é que esse conceito de coisa julgada não se acopla bem ao processo administrativo. Ele não se encaixa bem no processo administrativo. Mais correto para a realidade da administração pública é falar de estabilização da decisão administrativa. E eu digo isso porque a decisão administrativa tem graus diferentes de estabilização a depender do seu momento, a depender do seu conteúdo. Enfim, há uma série de fatores que fazem variar o grau de estabilização da decisão administrativa. Notem, o grau de estabilização depende, por exemplo, de sabermos se a administração está ou não em poder de anular aquela decisão. Se o prazo para anulação, se os requisitos que afastam o poder de anulação tiverem sido cumpridos, aí, obviamente, a estabilidade da decisão será maior. Eu vou repetir isso, talvez tenha ficado um pouco confuso. Notem o seguinte: a decisão administrativa pode ser anulada por vício de legalidade. No entanto, a própria LPA Federal, no artigo 54, diz muito claramente que existe uma decadência do poder anulatório. Se o interessado estiver de boa fé, se o ato for benéfico e se já tiver ocorrido
transcorrido, perdão, o prazo de 5 anos, nós chegaremos à decadência do poder de anulação, ou seja, o poder de anulação terá decaído e não poderá ser exercido. Isso significa que o grau de estabilização depende de sabermos se há ou não decadência do poder anulatório. Mas não é só isso. O grau de estabilização também depende de nós sabermos se existe possibilidade ou não de revogação daquela decisão, se existe possibilidade ou não de revisão administrativa daquela decisão, se existe possibilidade ou não de controle judicial daquela decisão. Então, notem o seguinte, a decisão administrativa não é definitiva como a decisão judicial. A decisão administrativa está sujeita a uma série de controles. Está sujeita ao controle interno, que pode culminar numa anulação ou numa revogação. Está sujeita ao controle externo, inclusive aí o controle do judiciário. E, portanto, esse conceito de coisa julgada não é muito adequado para a realidade administrativa. Existe um trabalho muito bom sobre esse assunto, do Murilo Jordan Santos, para quem quiser se aprofundar sobre esse tema, e o Murilo, no seu livro, trata exatamente da coisa julgada administrativa e da estabilização das decisões da administração pública, mostrando como essa estabilização varia de acordo com o caso, de acordo com o momento, de acordo com o conteúdo da decisão. Tá bom? Só para complementar esse tema, também é importante dizer que a Lei de Processo Administrativo Federal, que é a nossa lei de referência na matéria, não trata em nenhum momento desse tema da coisa julgada, da decisão administrativa. Tá certo? Esse tema é apenas tratado de maneira indireta quando a lei faz referência à anulação, faz referência à revogação, à convalidação e a outros institutos que podem afastar uma decisão administrativa. Outro ponto para nós finalizarmos aqui é o do silêncio administrativo. O silêncio administrativo nos indica uma situação em que a administração pública não toma a decisão. A administração pública não cumpre o seu dever de decidir no prazo legal. Então vejam, de maneira geral, esse não cumprimento do dever de decidir consiste ou ocasiona aquilo que nós chamamos de renúncia de competência. E nós já vimos que o artigo 2º da LPA Federal veda a renúncia de competências. O agente público não pode escolher se ele executa ou não as suas tarefas no dia a dia. Ele só pode tomar essa decisão, ele só pode escolher quando houver margem de discricionariedade em um caso ou outro. Então vejam, se chega à administração pública um requerimento, um pedido, a administração tem a obrigação de expedir uma decisão sobre aquele pedido, sobre aquele requerimento e não pode, naturalmente, negar o direito constitucional de petição do interessado. Isso significa que o silêncio da administração é um tipo de omissão extremamente nociva na nossa realidade. Muitas vezes essa omissão ocorre por fatores internos da autoridade, a autoridade deixa de decidir com o objetivo de prejudicar o interessado ou de beneficiar uma outra pessoa, isso pode acontecer, isso é o que eu chamo de um silêncio doloso, um silêncio intencional, de má fé, com o intuito de prejudicar ou beneficiar alguém, o que pode inclusive configurar crime de prevaricação e improbidade. E nós temos também a situação em que a administração não decide, a administração não julga, a administração permanece em silêncio porque ela não tem condições materiais de decidir. Por exemplo, pode acontecer que um determinado órgão público receba tantos pedidos, tantas petições, que ele não tenha condições materiais de analisar todos aqueles pedidos no prazo que a legislação lhe confere. Então, notem que as razões para o silêncio administrativo são diversas. O que nos interessa saber é como o ordenamento lida com esse tema. Eu não vou aprofundar aqui essa discussão, vou apenas oferecer a vocês um panorama dessas estratégias que o ordenamento jurídico oferece para combater o silêncio administrativo. Então vejam, em primeiro lugar, o ordenamento jurídico brasileiro tem evoluído no sentido de tornar cada vez mais explícitos os deveres de decisão e os prazos que a administração deve observar para a tomada da decisão. Em segundo lugar,
há inúmeras leis em matéria de políticas públicas que têm previsto mecanismos de cooperação decisória. Por exemplo, a cooperação de estados com municípios ou de estados com a União, no sentido de viabilizar que os entes federativos que tenham algum tipo de dificuldade material, de dificuldade técnica, possam ainda assim cumprir as suas funções e tomar as decisões que são esperadas. Então, algumas leis hoje têm trazido mecanismos cooperativos, e isso nós vemos muito claramente na Lei Complementar 140 de 2011, que trata do licenciamento ambiental, por exemplo. Além disso, o ordenamento tem evoluído no sentido de prever regras de silêncio negativo ou positivo. O que é o silêncio negativo ou positivo? O silêncio negativo nada mais é que a consideração de que a omissão de decidir representa um indeferimento do pedido. Nós usamos essa expressão silêncio negativo para dizer que, em algumas situações, a lei afirma que o silêncio da administração implica indeferimento automático do pedido que lhe é trazido. Se nós examinarmos a lei do Estado de São Paulo, ou seja, a lei de processo administrativo do Estado de São Paulo, nós veremos que essa lei prevê uma regra geral de silêncio negativo. Ela prevê um prazo máximo que, se extrapolado, gera uma decisão ficta, uma decisão fictícia de indeferimento do pedido do cidadão. Algumas outras leis, diferentemente, têm valorizado o silêncio positivo. E no silêncio positivo se considera que a omissão em relação ao dever de decidir gera uma decisão ficta de aprovação, de deferimento do pedido. Apenas um exemplo. A Lei de Liberdade Econômica traz uma regra geral para os processos liberatórios que são usados pela administração pública na área econômica. Se um agente econômico solicita uma licença, uma autorização à administração pública, e a administração pública não decide no prazo que é estabelecido, a Lei de Liberdade Econômica considera que o silêncio da administração em relação àquele pedido de ato liberatório gera um ato de aprovação tácita, um ato de aprovação fictício, um ato de aprovação que decorre da omissão administrativa. Entenderam? E, por fim, nós temos também no ordenamento algumas técnicas que a administração pode utilizar para transferir o exercício do poder decisório. Essas técnicas são chamadas de delegação e de avocação. Na delegação, uma autoridade de hierarquia superior transfere o exercício do seu poder de decidir para uma autoridade de hierarquia inferior. E na avocação ocorre uma transferência de exercício do poder de decisão em sentido inverso, ou seja, o poder de decisão da autoridade ou do órgão de hierarquia inferior é transferido para o órgão ou autoridade superior, tá certo? Então, a delegação e a avocação também podem ser vistos como institutos importantes para que a administração maneje as suas tarefas no sentido de evitar que os pedidos dos cidadãos, que os pedidos dos administrados fiquem sem resposta. Então, com isso, nós encerramos aqui esse capítulo importante sobre a decisão administrativa e nos vemos nas próximas aulas. Até lá!